não tem isso, não. É, eu acho que esse investimento em tecnologia que o judiciário tem feito nos últimos anos ajuda muito o fato do judiciário ter orçamento, né? Aham. Orçamento próprio, que a maior parte dos países não tem, o judiciário não tem orçamento próprio. Como você tem orçamento próprio, você tem previsibilidade. E foi uma das coisas que o judiciário começou a investir, foi tecnologia, aquela coisa que eu já falei, surgiu Pra uma resolver o demanda próprio problema para resolver. dele. Não é porque ele é Então, bonzinho, né? não, mas por uma necessidade. E foi percebendo como isso fazia diferença. Então Legal. você tem toda a estrutura, principalmente do Judiciário Federal, eu falo dele porque é o que eu convivo mais de perto. Com uma estrutura de TI, uma infraestrutura mesmo, que não é só ter um cabo de internet e o computador funcionando. Ter sistema, ter banco de dados, tem aquele relógio atômico, O tudo. treinamento nas ferramentas que o pessoal vai usar. Não adianta você colocar uma Ferrari lá Se ninguém sabe e usar. ninguém souber pilotar, né? Acho legal. Exatamente. É a Microsoft Teams, né? Que vocês Isso. aderiram lá. Hoje a gente já usava alguns serviços da Microsoft e lá no tribunal, logo que começou, a gente começou com Teams. Eu já usava outras ferramentas antes, que era tipo método ágil mesmo, Uhum. mas e aí Método ágil é o que? É aquele Scrum, é, Kanban, Sprint do Google. é tipo Dá Scrum. uns spoilers de hackers aí, da galera do mundo das startups também. Mas assim, é você organizar o trabalho e vou dar um exemplo bem simples. Eu trabalho muito com tradução. Você imagina que eu pego um texto e mando para você traduzir. Aí você traduz o texto, aí me manda no arquivo do Word, manda para mim. Eu sou Aí eu péssimo em olho tradução. e fico com uma dúvida, mando pro Luiz para ele tirar uma dúvida comigo do não sei o quê. Aí vem para mim de novo. Aí eu falo, não, então pega, Júlio, isso aqui é a versão final, publica. Você tem 6 arquivos diferentes, com versões diferentes. A chance de, no final, uma das versões se perderem, ou no final ser publicada a que não é a versão certa, é enorme. Não, e deixa eu fazer um comentário sobre isso, porque eu também tenho experiência sobre isso dentro de história de advocacia. Sabe qual é o mais massa para a gente corrigir esse problema? A gente usa um protocolo totalmente fadado ao fracasso, que a gente coloca assim, última versão. Vocês faziam isso? Não, tipo, ou versão de impressão. Só que, meu, depois que você coloca a última versão, vem mais 3 atrás de você e coloca última versão da última versão da última. Aí, tipo assim, você abre todos os Você arquivos coloca a última versão 1, última versão 2, 3, ou 2.0, E aí, ou 3.0, seja, você abre 4.0. lá, tem um monte de última versão ou versão por impressão. Na real, a última sempre acaba sendo agora vai, porra! Tipo assim, a minha última sempre já tá nesse nível. E eu e meu pai, nós dois somos disléxicos. Então, assim, realmente a gente fazia 15 versões da última versão, porque, cara, é impressionante. O disléxico, o bicho escreve, ele lê, velho. Tá perfeito, meu. Aí ele imprime, aí ele fala, então, senhor, é assim A que é o seu máquina nome. da verdade. Aí a A pessoa impressora. fala, então, mas meu nome não é Joana Dark. Aí você olha assim, onde é que tá escrito Joana Dark aqui, meu? Só um instante. Aí tu volta lá e, cara, como eu deixei passar essa porra? Então, assim, a gente fazia 15 vezes. Como é que vocês fizeram pra resolver isso? Então, além a versão impressa, que é quando você descobre que tá tudo errado, É, e o Word ele ainda te sacaneia. Porque se tem uma versão aberta, você vai abrir do mesmo outro Word, uma versão nova, mas a antiga tá no seu. Ele joga primeiro, ele abre a versão, é. mas ele joga a primeira que já estava aberta. Uhum. E aí você olha para aquilo e você, chegou, não mudou nada. E vai lá e E publica. vai. E aí a E porcaria vai. tá. E sem contar outra coisa, sua caixa de e-mails, né? Se você começa, vai, vem, daqui a pouco você perde e-mail importante porque tem 30 e-mails Isso. de uma tradução indo e voltando. A gente simplesmente pegou um sistema de tabela com notas que usa, tem o Trello usa, mas o Modelo Planner Kanban. Exatamente. Uhum. E eu dou início com o texto que eu quero que seja traduzido e coloco lá o texto, coloco algumas observações. A pessoa que vai pegar aquilo ali, ela recebe uma notificação de que Uhum. tem um trabalho direcionado para ela. Ela vai lá, faz a tradução e manda para a próxima coluna, para revisão. Sim. Então, Eu sempre que volto, alguém mexe, primeiro que o sistema já registra quem foi o usuário que mexeu, a hora que claro, mexeu e quais alterações que fez. E sempre que ele mexe qualquer coisinha, ele dá aquela andadinha. ele Porra. anda. E aí vai, não, teve que fazer uma nova revisão. Se ele voltar ou for quantas vezes, a versão final vai ser a versão que está lá Que tá na última coluna. Na naquela fase nota. correta. Uhum. Colocou na fase correta, tá tudo certo, vai lá e publica. E assim, em 2 anos de trabalho, a gente teve 2 erros. Os 2 erros foi quando não foi usado o sistema. Cara, Por quê? como resolver um problema que atormenta o seu escritório há 100 anos? Você fala, então,
Pega um negócio, você fica passando pro ladinho, qualquer coisa você volta. E aí, tá, só. Era isso, não, o tempo todo. Mas é isso. E outra coisa, o Google e a Microsoft, os dois, têm ferramentas online hoje, que você deixa o documento online. Ah, o fulano você tem que modificar. O fulano entra, modifica, volta. Você tem como ter um documento com mais de 2 pessoas, inclusive, mexendo ao mesmo tempo. Se for um Sim, documento grande, né? Às vezes você tá fazendo um livro, revisão do livro, que às vezes Ela aparece, tem né? 100 páginas, você dividiu para tua equipe formatar e revisar do 1 ao 15, o outro do 15. Aí as pessoas podem fazer simultaneamente. Simultaneamente. Precisa de internet, você precisa daquela infraestrutura que eu falei, mas você consegue fazer também. E aí, às vezes, uma coisa muito interessante do processo de digitalização é que, às vezes, assim, um trabalho que era, a gente tem que fazer uma reunião para discutir não sei o quê, uma resolução nova. E aí vai uma pessoa, imprime são 6 pessoas na reunião, 6 resoluções, e aí tem que ficar mais uma pessoa para anotar. E vai, depois junta, e divide a tarefa. Um negócio que levava 3, 4 dias para fazer, às vezes você abre o documento no Teams, vai lendo, todo mundo está vendo o documento, você já faz as alterações diretamente no documento com todo mundo vendo, e você termina numa reunião de 50 minutos, um negócio que você não conseguia fazer em menos de 4 dias. Legal. Dá uns spoilers aí pra gente sobre o que você mexe lá no Microsoft Teams. Eu tenho curiosidade, eu não uso. O Teams ele tem várias ferramentas, mas ele tem dentro dele um Zoom, então você consegue fazer as reuniões. A gente tem pelo menos 2 reuniões semanais, que são as reuniões do início de semana, final de semana, bem na metodologia mesmo. Isso é metodologia de empresa, cara. Total. É o Agile ou o Sprint. Ou Isso. Começou a semana, o que a gente tem para fazer na semana. O que temos que fazer, o que está sendo feito e o que foi feito, né? Exatamente. Aquela reunião, a gente tem reunião que às vezes dura 10 minutos, às vezes dura 40, mas assim, resolveu o que tem para resolver, encerrou a reunião, cada um vai fazer as suas coisas. E aí, as equipes, cada uma tem a gente é dividido em 3 equipes, então cada um tem as suas atribuições, uma parte mais administrativa, o outro cuida de uma parte mais de intercâmbio, o outro cuida mais da parte do portal, e dentro delas vai ter as ferramentas de acordo com a necessidade. Então, eu tenho, por exemplo, eu uso muito o Planner, que é esse que a gente utiliza agora. Cada tarefa nova, eu coloco lá a tarefinha e todo mundo tá sabendo. Se meu chefe ele quiser verificar em que pé tá uma tarefa que ele solicitou, tá ali, não tem coisa mais transparente do que isso. Abriu, clicou e viu. Onde que tá, em que pé que tá, quando foi enviado, quando foi enviado, tá lá... que tá com ela atrasada, se for o caso. Exatamente, o histórico tá lá em tudo. Isso que é lindo. E o massa do sistema... Como é que foi a reunião? Mas o massa do sistema é que não é um sistema. É um sistema... É um hub. Um hub com múltiplas ferramentas e todas com integração nativa, né, da Microsoft. Então, assim, lá você tem o Word, você tem o Excel, e aí só que você também tem acho que o Drive ou o OneDrive da Microsoft. Compartilha arquivo. Fica tudo dentro daquele ecossistema ali. O que eu perguntei do Teams, justamente porque eu percebo o assim, Outlook, eu acho. Que tem uma parceria do governo com a Microsoft em si há muito tempo. E a própria advocacia, né? Tipo, todo advogado é apegado ao Office, ao pacote Office. A Microsoft, ela realmente foi uma brand. Eu tento ser moderninho e tento usar Apple, mas para advocacia, brother, o esquema é Microsoft. E isso tanto não é por acaso. Eu tive uma oportunidade há uns 2 anos atrás de visitar um dos escritórios da Microsoft. E um deles mesmo, para minha surpresa, até quando eu fui convidado a ir lá, ter uma reunião, é aqui em Brasília. E o outro outro que tem aqui no Brasil também, em São Paulo. O que me impressionou foi o seguinte, ele me levou numa sala de vidro lá, onde tinha acesso ao código-fonte de todos os produtos da Microsoft. Uau. E isso tá aqui no Brasil, tá aqui em Brasília. Quando eu entrei lá, ele falou assim para mim, escritórios como esse, com essa estrutura da Microsoft, esse nível de acesso, existem em apenas 5 lugares no mundo. E um deles E, tipo, 2 desses são no Brasil. Então, pensa, a Microsoft no mundo inteiro tem 5 escritórios com esse tipo de infraestrutura. E o Brasil tem 2. Então, existiu uma relação da Microsoft com o universo jurídico brasileiro muito grande. E um investimento grande por parte da administração pública para tudo isso funcionar, né? Sim. Até se a gente for olhar historicamente, a gente tem, desde o período do Collor, uma busca, inclusive do processo de transformar a administração pública numa administração mais moderna. A gente tem projetos até antes, até desde o período do regime militar, mas mais claramente
pós-Collor, depois com FHC, de digitalização, de melhorar, inclusive, o modo de trabalhar. Porque é aquela coisa, de novo, né? Não adianta você botar uma Ferrari se o cara, a mentalidade dele tá assim. Uma das coisas que eu acho que é eu acredito muito que a pandemia empurrou o Brasil no processo de digitalização. A gente deu um salto de 10 anos em meses. Com a crise vem as oportunidades. Vem. Né? Mas assim, tudo que a gente tinha que já tava ali, a gente pôs à prova. Se presta, se não presta, se funciona, se não funciona. Uma das coisas que eu acho... que fazer de forma acelerada, porque senão o Brasil ia parar, né? Exatamente. E assim, um dos pontos que eu acho chave é que a assinatura digital. Para geral, para todo mundo, para o servidor, para o advogado. Vai lá, assina e tem valor. Essa mentalidade, que é uma mentalidade assim de birô, né? Que é do direito francês mesmo. Se a administração pública não tivesse implementado isso, até hoje a nossa assinatura digital não ia estar valendo. Porque a gente ia chegar no serviço público e eles iam não, mas essa assinatura aqui não bate, tem que fazer no papel. Aí a gente, é bom pra gente falar, vocês assinam tudo digitalmente, você quer que a nota seja no papel? É bom pra gente. Inclusive, acho que a minha maior crítica hoje à justiça, né, ao Poder Judiciário aqui no Brasil, CNJ, hoje é justamente, realmente, eu reconheço, é notório o avanço, como que tá botando nós advogados no chinelo, mas eu acho que o intercâmbio entre informação das empresas de tecnologia hoje no Brasil, as startups de tecnologia jurídicas, as low-techs, né, vamos dizer assim. Ainda batem muita cabeça. Exatamente. E a administração pública e o judiciário ainda é muito ruim. E a gente percebe a vontade... Pronta já que já tá rodando. Exatamente. A vontade do CNJ de ter esse intercâmbio. Então, direto eles soltam lá umas resoluções, uns rolês, tipo, não, vamos ter aqui o diálogo das fontes, do sei lá o quê. A gente vê isso, a gente vê essa tentativa, mas no final, tipo, não acontece mesmo. Eu sei porque o Júlio pode falar com mais propriedade que eu. A gente já teve umas 3 startups jurídicas aí, umas 3 low-techs. Lá nos eventos, exatamente. Então a gente vê que eles têm interesse, mas só que esse diálogo é difícil. Agora pensando até mais tecnicamente, né, a nível de API, de acesso, para a gente desenvolver soluções que vão ajudar o advogado, em contrapartida vão ajudar e economizar dinheiro para a administração pública e judiciária. Mas a gente não consegue ter esse acesso por falta de uma regulação, por falta de alguém que tome a frente, eu acho que um setor mesmo, que tome a frente para ter esse intercâmbio. Eu venho falar, sempre a galera fala, não, mas tem que tal pessoa, tá fazendo, mas isso nunca acontece. A associação brasileira, mas é muito fraca ainda. Né? Não, tem a B2L lá, que eles tentam fazer esse intercâmbio. A iniciativa é legal, mas ela ainda não tá bem integrada. Exatamente. Porque tem muita coisa. Cara, uma coisa que eu não posso esquecer de fazer de jeito nenhum é chamar o Flávio pra gente bater aquela foto lá. E aí eu vou falar pra vocês também, como a conversa tá boa, deixa eu focar em vocês das coisas que a gente tava falando. Porque eu tenho que ter um compromisso ali, eu tenho que sair fora.